Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Tava aqui dando uma olhada quando que o jogador que joga hoje lá nos Estados Unidos, ele tem virado um interesse aqui do Brasil, ele tem despertado grande parte do interesse do futebol brasileiro, né? E aí você fala assim, poxa, tá jogando nos Estados Unidos, né? Que coisa ridícula. Aí eu te mostro aqui um meia que o São Paulo tem agora sondado e eu te falo assim, gente, você quer saber quem que é o meia que o São Paulo sondou, que jogava no Vasco, interessa pro São Paulo e pro Palmeiras também, e o cara está com nada mais, nada menos do que, se liga aqui, olha os números do cara, ele está com 15 gols e 15 assistências em 28 jogos, tem mais gols e assistências somados do que o número de jogos, e aí a coisa passa a ser interessante, e você ainda fala assim, mas Juba, nos Estados Unidos qualquer um também joga, né? Mas o Alan Franco veio de lá, o Almada do Botafogo, que deve agora ganhar o Campeonato Brasileiro e pode ganhar também a Libertadores, veio de lá e é um grande jogador aqui do futebol brasileiro hoje. Vamos trocar uma ideia aqui então hoje sobre lateral, centroavante, meia que o São Paulo tem sondado e as mudanças do tricolor paulista do nosso São Paulo hoje serão tops. Vamos trocar uma ideia aí então? Então ó, olha nos meus olhos, chega nesse like aí, posso contar com o likeinho e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo e eu faço total questão de ter você por aqui, fechou? Quero te lembrar também que hoje é o dia que nós vamos falar sobre reforço, mas também um pouquinho sobre o Nicão, que é um jogador que está saindo do São Paulo. Vamos começar pelo Nicão. O Nicão, ele é um jogador que ele fez 5 gols nos últimos 7 jogos pelo Furacão. Não sei se eu posso chamar de Furacão, a Brisinha, sabe a Brisinha lá do Sul? Tem um ventinho lá que chama Atlético Paranaense, eu não sei mais como escrever o nome daquele time, eles mudam o emblema, o estádio, mudam tudo, né? É um time meio sem identidade. E aí eles têm o Nicão que é emprestado pelo São Paulo. E o Nicão, ele deve ficar livre agora quando acabar o ano e ele poderia negociar com o Tricolor uma renovação contratual. Mas vamos lá, vamos a alguns pontos aqui. O São Paulo, ele não está nem um pouquinho interessado em renovar com o Nicão, pelo contrário. O São Paulo, ele simplesmente emprestou o Nicão para o Cruzeiro, emprestou o Nicão agora para o Atlético Paranaense. O São Paulo não quer contar com o cara, mesmo o São Paulo sem ter um meia. É claro que quando você olha pra mim assim e fala assim, mas Juba, o Nicão, ele não jogou nada no São Paulo. E eu tenho que concordar com isso. É que como o São Paulo ele ficou sem meia de criação, ele ficou sem aquele passe um pouco mais açucarado no meio campo, e o Nicão, talvez com o Luciano, ele não encaixe o futebol por uma semelhança muito grande, ele poderia encaixar melhor com o Lucas Moura. Então o que nós estamos falando aqui? É pra trazer o Nicão de volta pro São Paulo? Não, não é. Mas já que o São Paulo comprou, pagou e ficou emprestando, eu acho que seria mais inteligente ele ter segurado o Nicão. Já deu problema, já deu prejuízo, pelo menos use o cara enquanto dava. Deveria ter usado. Esse ano aqui não foi legal pro São Paulo. Faltou meia. Nós estamos vendo o Pedrinho Viriena subir de Série B para A lá pelo Sport Recife. Estamos vendo, por exemplo, aí o Nicão fazer 5 gols nos últimos 7 jogos e ajudar o Atlético Paranaense numa luta contra o rebaixamento, enquanto nós estamos empatando e perdendo jogos de maneira inexplicável e apostando tudo para um futuro que ninguém sabe o que esperar. Já pararam para pensar que o São Paulo, pro ano que vem, ele virou mais ou menos igual a nossa virada de ano novo? Não vai mudar nada na nossa vida, não vai mudar emprego, não vai mudar nada, nada, não tem nada que vai mudar. Mas você fala assim, ó, quando virar o dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro, vai virar uma chavinha na minha vida. Qual chavinha seria essa? Então pensar que o São Paulo pro ano que vem, fazendo exatamente as mesmas coisas, ele vai detonar no ano que vem, também não sei se dá pra afirmar isso tranquilamente, né? Mas de fato, o Nicão, o São Paulo não deve renovar com ele e o São Paulo acerta aqui. Não é pra renovar mesmo, é um acerto do São Paulo não renovar com o Nicão, paciência. O Lisieiro, ele voltou pro São Paulo e teve uma trajetória parecida com a do Nicão, né? O Lisieiro era a base, o Nicão foi comprado, mas o Lisieiro também, ele foi rodar por aí por falta de espaço no São Paulo e o São Paulo, quando traz ele volta melhor. Por isso o São Paulo foi lá e renovou o contrato. Então não ficou ruim pro São Paulo renovar com o Lisieiro não, tá?
Mas o Nicão seria um erro muito pesado. Olha só, o Bruno Zapelli, o meia do Atlético Paranaense, é um dos caras que o tricolor ele ainda não descartou, não. O São Paulo ele tá no campo da sondagem e os empresários do Bruno Zapelli, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu me informei, eles não querem mesmo que o Zapelli fique no Atlético Paranaense. Mas eles vão tentar, segundo informações que tem, eles vão tentar negociar o Zapelli fora do Brasil, no futebol gringo. Não, ninguém vai esperar aqui que seja Real Madrid, né, o Manchester City, não é por aí também. Eles vão tentar empurrar o cara pra qualquer time. Ele tem qualidade. Eu fiz um vídeo aqui do Zapelli e vi muita gente falando, ele é mó bagre. Eu discordo completamente. Pra mim é bom de bola. E eu gostaria de ter o Zapelli aqui no São Paulo, principalmente pela necessidade que o São Paulo tem de ter um meia. Hoje o São Paulo ele conta com 500 zagueiros, conta com 2 centroavantes, podendo ter até 4, improvisando Luciano e Galopo. O São Paulo tem 500 pontas, né? Ferreirinha, Eric, Rato, William Gomes, Henrique Carmo, tem um monte que pode jogar de ponta. Lucas Moura pode jogar de ponta. Temos laterais aí direitos sobrando. Então não são tudo isso também, mas estão lá. Agora, quando você pensa na figura do meia, o meia que pode ter é o Luciano improvisado e o Lucas Moura que o Zubeldia não coloca. Então, meia de criação, aquele meia que chuta de média e longa distância, mas que principalmente ele tem a criatividade como característica, o São Paulo não tem hoje. O São Paulo acaba de voltar aos treinos. Isso aqui é a notícia de hoje. O São Paulo voltou aos treinos e tal, está lá treinando para o próximo jogo que vai ser, acho que o terceiro, né, final. Faltam 3 jogos para acabar o Brasileirão. E ninguém espera que o São Paulo ele melhore agora. O São Paulo ele vai entrar com o Ferreirinha na esquerda, com o Lucas Moura na direita, Luciano como um falso meia, né, o Caleri ou o André Silva como um camisa 9, sabe, o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio ou o Bobadilha. Agora voltou o Alisson. Tá Luiz Gustavo e Alisson, então não tem nada de novidade. Não tem nenhuma novidade. O que pode ter de novidade é o Michel Araújo assumir o posto de lateral esquerdo. E nada. E notícia que nós temos aqui que vem lá de dentro de São Paulo é: Rafinha estuda renovação contratual. Então é claro que nós temos que ir um pouco além desse tipo de notícia e já pensar em umas mudanças para o Zubeldia não fazer mais do mesmo pro ano que vem. Então ter um cara com as características do Nicão, o que é ridículo de pensar, seria algo de novo. Seria algo de diferente. É errado, mas é diferente. Agora, ter um cara como o Luciano, aí é o que não pode. Então o Luciano segue nas tratativas com o Cruzeiro. É claro que depois desse terceiro jogo final aí que vai ter para acabar o Brasileirão, a 38ª rodada, é onde nós teremos os caras entrando realmente com propostas, tudo abertamente. O que tem hoje é, o Cruzeiro não pode oficializar uma proposta pelo Luciano. O Luciano no São Paulo fala que quer permanecer no São Paulo, mas o Fernando Diniz e o diretor de futebol lá, eles querem levar o Alexandre Matos, eles querem levar o Luciano para lá. Então o Luciano ele realmente deve ir. Vai ganhar mais por lá, mas agora ninguém pode divulgar isso porque faltam 3 jogos importantes para acabar o Campeonato Brasileiro. Vai selar zona de rebaixamento, vai selar campeão brasileiro, vai sair daí classificados para Libertadores e Sul-Americana. Tudo é importante. Tirando que 15º e 14º e terceiro, todo mundo é importante nesse campeonato. Então, não saem ainda as propostas oficiais. Mas Luciano, 2 pés praticamente fora do São Paulo, um com certeza, um pé fora. E o São Paulo, olhando o Bruno Zapelli, é uma das opções para trazer, tá? O Wendel, lateral esquerdo, ele segue bastante aquecido no time do São Paulo e esse realmente ele deve fechar. Esse realmente ele deve fechar com o São Paulo, tá? Passei a noite de novo ontem procurando informações, estudando notícias e me informando com quem precisava me informar. E o Wendel, ele até tem times aqui do Brasil que gostariam de tê-lo, mas é aquilo que eu sempre falo. Não devemos ter nenhuma novidade dos times que têm mais dinheiro que o São Paulo hoje para trazer o Wendel. É claro que o Grêmio sempre vai aparecer. É claro que o Inter sempre vai aparecer. Se o São Paulo disser assim, ó, eu quero trazer o Oscar, é o São Paulo e o Inter. Se o São Paulo disser, eu quero trazer o Casemiro, é São Paulo e Inter. Se o São Paulo disser, eu quero trazer aí sei lá, quero trazer o Diego Lugano de volta com 50 anos. É São Paulo e Inter. Eles sempre têm interesse no cara do São Paulo. Mesmo eles tendo o Bernabé lá, que o Bernabé está emprestado por um time mexicano, acho que é o Toluca, o Bernabé está emprestado.
Então eles vão querer o Wendel também, até porque o Bernabéu não é deles, né? Então sempre é São Paulo e Inter. Mas Botafogo, Palmeiras, o Corinthians também não demonstra interesse nenhum. Flamengo fora totalmente. Os times que estão lá em cima, que tem mais grana que o São Paulo, eles não estão nem ventilando a vinda do Wendel para eles lá. Então fica mesmo pro São Paulo. A informação que eu tenho é que o São Paulo já está combinado, apalavrado tanto com o Wendel quanto com o Porto. Está tudo certo para vir pro São Paulo. Diferente daquele caso do Thiago Mendes, lembra? O Thiago Mendes do São Paulo acertou bases salariais, fechou com o Thiago Mendes, fechou com o Zubeldia, todo mundo de acordo. Chegou no time árabe e falaram, como é que é? Paga a multa aí se quiser levar. Aí o São Paulo não conseguiu trazer o Thiago Mendes. A informação de agora é que o Porto já liberou também para o São Paulo contratar o Wendel, porque o Porto não vai querer ficar com ele a partir de janeiro. Não é quando começa a temporada pro time português, não. É quando começa o ano mesmo e eles não querem mais contar com o Wendel, já estão se reformulando. Então o Wendel deve fechar com o São Paulo nessa semana aqui, mais tardar na próxima, o São Paulo já deve anunciar um acordo com o Wendel e com o Porto também. Olha que top. Isso aqui eu tô muito feliz com isso, viu? Sinceramente. O São Paulo, depois que o Zubeldia pediu um centroavante, o São Paulo teria dito não. Mas é claro que esse não é porque você conta com o Caleri e também com o André Silva. A última que eu tive aqui é que nem Caleri nem André Silva estão garantidos no São Paulo pro ano que vem. Então, o interesse do Flamengo por ter o Caleri, o interesse do técnico do Botafogo por ter o André Silva, que são coisas históricas, podem fazer o São Paulo ir buscar um centroavante. É claro que se você pensar assim na prática, o que tem a ver, né? Perder o André Silva e o Caleri para ficar indo buscar um centroavante. Nada a ver. Mas o mundo funciona assim. Em 2017, 2018, 2017, nós acabamos o ano com o Lucas Prato, artilheiro, e o Hernanes, o grande craque do Brasil. O 9 e o 10 eram nossos. Quando virou um dia, perdemos o Prato pro River Plate, o Hernanes voltou para a China, ficamos sem o 9 e sem o 10. Então isso acontece no futebol e o São Paulo tem estudado sim trazer um centroavante numa eventual perda de algum dos dois. E ó, você conhece o Evander, que é ex-Vasco? Esse sim teria o interesse do Palmeiras também por trás aqui. O Evander, ele jogou no Vasco, ele é um meia, atacante de 1,80 m com 26 anos. Meia ofensivo, tá? Ele está lá no Portland Timbers. É o Portland, que é um time que joga na Major League Soccer dos Estados Unidos. O Portland joga lá. E aqui você tem assim, ó, 28 jogos dele, 15 gols e 15 assistências. Teve 8 cartões amarelos também. O site de referência aqui, o site de fonte aqui é o Transfer Market, que é um site que, olha, impressionante. Parabéns aí pros envolvidos, impressionante o Transfer Market. Eu não sou de elogiar quando não merece elogio, mas esse site aqui é impressionante. Ele tem um valor de mercado de aproximadamente 10 milhões de euros. O contrato dele acaba lá com o Portland em 31 de dezembro de 2026. O São Paulo fez uma sondagem nele aqui, colocou no radar, só que tem um problema. O problema são esses valores. Então o São Paulo até gostaria de trazer. E aí você fala, pô, mas peraí, Estados Unidos, compensa pagar tanto? O Alan Franco veio de lá. O Alan Franco veio de lá, demorou um pouquinho para se adaptar e hoje é o melhor zagueiro para mim do futebol brasileiro. O Yegson Mendes veio de lá. Esse não deu certo aqui no futebol brasileiro, ainda pode dar certo, pode voltar, pode ir embora, não sei o que vai acontecer. O Almada tem dado certo no Botafogo. O Luiz Araújo, que veio de lá também, tem dado certo no Flamengo. Não joga muitas vezes por muita concorrência, por contusão, mas ele é titular do Flamengo, o Luiz Araújo. Então, vir dos Estados Unidos não quer dizer que o cara tá vindo de uma liga que não tem futebol e que ele vai chegar aqui e não jogar mais. Um cara de 26 anos que é brasileiro, jogou aqui, se adaptar aqui é 2 palitos, como é o caso do Alan Franco e do Almada, que são aqui da América do Sul, não são americanos, e se adaptaram rapidamente aqui no futebol brasileiro. Então, o São Paulo olhar para esse Evander, seria top trazer um cara desse. Lógico que seria. Até porque você muda a característica do time de São Paulo e coloca finalmente um meia. Agora, com valores de 10 milhões envolvidos, ou São Paulo teria que oferecer, sei lá, vou chutar aqui, a metade disso para gastar uns 20 e poucos milhões com ele, não exceder o limite de gastos de um time já totalmente endividado, ou então o São Paulo conseguir um empréstimo, o que seria também interessante. O São Paulo busca mesmo lateral esquerdo, meia e agora centroavante também entra na pauta. Fala comigo aí, tá bom, o que você achou, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!